Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o vídeo de hoje e o tema de hoje é: o que é agnóstico? Ou quem são os agnósticos? O que é agnosticismo? Tá? Eu quero falar um pouco desse assunto de forma bem resumida, já que é extenso para se comentar sobre esse assunto, tá? Mas dá para se resumir, dá para se ter um entendimento, tá ok? Então aqui nós vamos ter uma ideia do ateísmo, do agnosticismo e do gnóstico. Basicamente eles estão ali muito parecidos e nós vamos ver aqui as pequenas diferenças de um para o outro. Mas antes, toca no sininho de notificação para você receber os novos vídeos que eu tenho feito. Já são mais de 150 vídeos diferentes, temas diferentes, correlacionados e que estão tudo dentro com base bíblica, tá? Tudo dentro das escrituras sagradas, com as bases, os versículos, tá bom? Então faz isso, replica, passa adiante esse assunto, compartilhe, são tantos assuntos, tá? Aprenda e passe adiante para as pessoas aprenderem e terem também o conhecimento, tá, gente? Vamos trocar informações, vamos nos conhecer melhor. Nós vamos somar tudo isso, tá? E no final das contas, nós vamos ver como é que as coisas de fato e realmente são. Então vamos lá, sem perder tempo. O que é agnosticismo? Essa é a pergunta. Agnosticismo é uma crença de que a existência de Deus é impossível de ser conhecida ou provada. A palavra agnóstico significa essencialmente sem conhecimento. Então eu acredito que literalmente é isso, né? Porque se tivesse conhecimento, saberia de verdade como as coisas são e como elas funcionam, tá, gente? Trocadilho meu, mas é verdade. Vamos lá. O agnosticismo é uma forma mais intelectual, honesta do ateísmo, tá? Então o agnosticismo é uma forma mais intelectual, mais bonita de se dizer, mais bonita de se falar, tá certo? Mais honesta com relação ao ateísmo, tá bom? Tá? O ateísmo afirma que Deus não existe. Eu já fiz um vídeo há poucos dias atrás, antes de ontem, que eu falei sobre esse assunto do ateísmo, do ateu, tá? Depois vocês dão uma olhadinha lá, já está postado para vocês, tá? Uma posição que não pode ser aprovada, ou que não pode ser provada, melhor dizendo, no caso, tá? O agnosticismo argumenta que a existência de Deus não pode ser provada ou deixar de ser aprovada ou provada, que é impossível saber se Deus existe. Tá? Então vou voltar aqui atrás para a gente ter uma compreensão melhor. O agnosticismo argumenta que a existência de Deus não pode ser provada ou deixar de ser provada. Eu acredito que esse pessoal aqui do agnosticismo eles estão meio que em cima do muro. Tá? Eu acho que é das filosofias defendidas aí no mundo secular, que eu vi até o momento, é o pessoal que mais em cima do muro estão. Porque eles não estão nem com não e nem com sim. Eles estão ali, ó, em cima do muro. Não se decide. Beleza? Tá? Então, nesse conceito, o agnosticismo está certo, no sentido de conhecer Deus na sua íntegra. Porque nós conhecemos Deus em parte. Mas conhecer Deus na sua totalidade, aqui o agnóstico não está errado. Não está errado, porque não dá para provar mesmo. É impossível provar Deus na sua totalidade. Porque Deus é independente dos nossos conceitos. Tá bom? Então, nesse quesito, ou nesse sentido, é verdade. Não dá para provar mesmo que Deus na sua totalidade não dá. Tá certo, gente? Beleza? Nem eu vou me arriscar, tá bom? Então, nesse conceito, o agnosticismo está certo com relação a Deus, de conhecer Deus na sua totalidade, a profundidade de Deus, conhecer totalmente Deus, não, impossível, tá? Aí tudo bem, tá? Ok? Então vamos lá. A Bíblia nos diz que nós devemos aceitá-lo por fé, que Deus existe. E onde está escrito isso? Como é que podemos então formular isso? Como é que podemos crer nisso? Tá? Já que não podemos ter o entendimento completo de Deus, na íntegra. Tá certo? Então, Hebreus 11:6. Hebreus 11:6.
De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador ou doador da vida, ou que nos presenteia a todos os que creem e que o buscam. Deus é Espírito, João 4:24, Evangelho de São João 4:24. Então, Ele não pode ser visto ou tocado, a menos que Deus decida revelar-se a si próprio, a menos que Ele se materialize, tá certo, gente? A mesmo que Ele se encarne, nesse sentido, tá? Então, Ele é essencialmente invisível aos nossos sentidos, tá certo? Olha lá, Romanos 1:20. A Bíblia ensina que a existência de Deus pode ser claramente vista no universo. Salmo 19:1 até o 4. Percebida na natureza. Romanos 1:18 ao 22. E confirmada nos nossos corações. Eclesiastes 3:11. Eu falei um pouquinho disso também no vídeo passado. Quem for assistir o vídeo passado, assista agora que ele vai estar complementando a questão do ateu, agnósticos e gnósticos, tá certo? Tranquilo aí? Então, o agnosticismo é essencialmente a falta de vontade de tomar uma decisão a favor ou contra a existência de um Deus criador, tá? É a posição mais em cima do muro aí, ó. Acabei de dizer que eu acho, né, até o momento. Agora, os teístas acreditam que Deus existe. Os teístas acreditam que Deus existe. Ateus acreditam que Deus não existe. Agnósticos acreditam que nós não deveríamos acreditar ou desacreditar na existência de Deus, porque é impossível conhecê-lo, entendeu? Os teístas, os que acreditam em Deus, nós somos teístas, acreditamos em Deus, e ele vem falando, o ateu, que é o contrário, o ateu não acredita em Deus, tá? É o contrário do teísta, é o contrário do crente. Na verdade, um ateu ele é um descrente. Usando essas palavras para você entender melhor. O agnóstico ele fica em cima do muro. Ele não se decide, tá bom? Ó, por um instante vamos deixar de lado as evidências claras e inegáveis da existência de Deus. Se nós colocarmos as posições do teísmo e do ateísmo, agnosticismo no mesmo nível, ao quais todos eles estão dizendo aqui, tá? Devemos levar em consideração a possibilidade de vida após morte. Então, se nós pegarmos todos eles aqui, nós vamos ter que irmos para essa questão do pós-morte. E o que é o pós-morte? Tá? Eu quero até dar uma paradinha aqui, eu fiz uma anotação, tá? Foi até bom chegar nessa parte aqui do pós-morte, porque eu vou explicar melhor por que essa questão aqui, tá? Uma coisa puxando a outra. Eu queria até fazer aí algumas perguntas para os ateus. E eu queria que eles no vídeo aí nos comentários pudessem me responder. Presta atenção aos ateus aí, os agnósticos, tá bom? Vamos lá. Quem eu sou? Essa pergunta estou fazendo para vocês. Quem eu sou? De onde eu vim? Por que eu estou aqui? Como eu sei que é certo ou que é errado? O que acontece quando eu morrer? Então, e aí? São algumas perguntas básicas que, na maioria das vezes, os ateus e agnósticos não conseguem responder. Eu já estou fazendo isso aqui justamente para vocês entenderem que essas perguntas são perguntas elementares, bem básicas dentro do cristianismo, bem básica dentro do judaísmo e até mesmo dentro do islamismo, que são as 3 maiores religiões do mundo. São questões básicas, primárias até, se nós levarmos em consideração o que toda a escritura é. Então, me responde. Fala para mim aí, tá? Ó que interessante. Se não há Deus, teístas e ateus agnósticos simplesmente cessarão de existir quando morrerem. Se há um Deus, ateus e agnósticos terão alguém a quem prestar contas quando morrerem. Para quem crê em Deus, ele já crê em Deus e quando morrer, ele tem um destino certo. Mas aqueles que não acreditam em Deus, que desacreditam dele ou que estão em cima do muro,
terão contas a prestar. Aliás, são contas com juros e correções monetárias do tipo que o banco cobra, juros sobre juros. Eu estou aqui usando a matemática, eu estou usando aqui um termo bem comum nas cobranças que são feitas, nos ajustes de conta, para você entender melhor do que eu estou falando. Então haverá uma prestação de conta sim, tá bom, querido? Então, deste ponto de vista, definitivamente faz mais sentido, entre aspas, ser um teísta do que um ateu agnóstico, certo? Óbvio, né? Se nenhuma das posições pode ser provada ou deixar de ser provada ou provada, como queira, não aparece mais sábio fazer todo o esforço necessário para acreditar numa posição que seja contrária? Seja ela um resultado infinito ou finito? Não seria mais justo então acreditar no infinito eternamente mais desejável? Não é melhor acreditar em algo que seja infinito do que naquilo que vai desaparecer? Assim, ó. Entendeu? Faz mais sentido. Faz mais sentido pensar que a vida continua, que haverá um novo ciclo. É mais fácil. Não é mais desejável acreditar assim? Então vamos lá, para terminar. É normal ter dúvida, claro que é normal ter dúvida. Existem tantas coisas neste mundo que nós não entendemos. Com frequência as pessoas duvidam da existência de Deus porque elas não entendem ou concordam com as coisas que estão escritas, ou com aquilo que Deus faz e que permite a ser feito, ou que permita fazer. Né? Nós somos limitados. O ser humano é limitado. Só Deus é ilimitado, tá certo? Só com a sua autorização. No entanto, nós como seres humanos finitos, não devemos esperar entender um Deus infinito. Então é melhor você acreditar num Deus infinito, pós-morte, num outro ciclo de vida, do que achar que tudo termina aqui. Ok? É muito melhor, é mais desejável, é mais esperançoso. Por isso que se tem fé. Porque a fé crê que isso é verdadeiro. Romanos 11, 33 ao 34, exclama: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, o conheceu? Quem conheceu a mente de Deus? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem é que foi que instruiu Deus? Quem? Eu pergunto para você, eu sei que não existe. Porque Deus é um ser infinito. Então ninguém ensinou Deus. Deus é um ser infinito. Nós, seres humanos, somos finitos. Dá para compreender? Por isso que precisamos de um Deus que seja infinito. Porque nós somos finitos. Então, para dar continuidade à nossa afinidade, ou nossa finish, nós precisamos acreditar no infinito de Deus. Que Deus é o infinito. Tá? Então, quem foi que deu conselho a Deus? Nós devemos acreditar em Deus pela fé e confirmar nosso caminho pela fé. Deus está pronto e com vontade de revelar-se próprio de formas incríveis para aqueles que nele acreditam. De várias formas, eu já falei agora há pouco, tanto sobrenatural quanto natural, conforme a sua vontade. Tanto no Logos quanto no Rema. Tanto na palavra quanto na encarnação. Ok? Então ele pode, ele tem todo o poder para fazer isso. Ok? Se assim ele quiser, se assim estiver dentro da vontade dele. Tá? Então vamos lá. O que diz Deuteronômio? Buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Em outra tradução diz, de todo o teu entendimento. Tá, meu querido, minha querida? Deus abençoe vocês. Tá? Deixa aí no comentário se o que você achou. Pode escrever. Não esquece de ativar o sininho. Não esquece de se inscrever no canal, para você estar recebendo os novos vídeos. Eu vou fazer outros vídeos a respeito também dessas coisas que eu tenho falado. Vou trazer um pouco mais de informação, talvez um pouco mais de profundidade, porque isso aqui é muito raso. Isso aqui é o básico, tá bom, gente? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e a sua família. E até um próximo vídeo, se Deus quiser.